Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar aqui outra vez, conversando com os irmãos, falando sobre a palavra de Deus. Estivemos um tempo ausente, mas agora retornamos. Saudade bateu, mas estamos de volta. E a gente sempre se preocupa com os irmãos, como os irmãos estão indo, se comportando durante este período de pandemia, quando nós não podemos nos reunir no templo, estarmos fisicamente juntos. É um momento de teste, de prova, e o nosso incentivo, a nossa advertência, o nosso conselho é que os irmãos estejam sempre em comunhão com o nosso Deus. Não esqueçam de orar, não esqueçam de ler a Bíblia. É importante que vocês mantenham a sua saúde espiritual. Não sabemos quando isso vai terminar. Infelizmente, algo terrível bateu sobre a face da terra. A gente vê muitas pessoas partindo, pessoas às vezes até conhecidas. É triste, é uma situação ímpar que ninguém tinha vivido, né, da nossa geração, uma situação igual a essa. E acredito que é muito oportuno a gente falar sobre confiança, sobre fé, sobre segurança, e nós vamos continuar aquela pregação que nós falamos sobre fé. Gostaria muito de sentir a segurança dos irmãos. É importante que nós tenhamos fé e confiança no nosso Deus. Nós vamos ler uma palavra de Davi lá em Salmos. Salmos foi um livro, em sua maior parte, escrito pelo profeta Davi, pelo rei Davi. É uma declaração de amizade, de intimidade com Deus. E o Salmo 119, ele é uma declaração de amor à palavra de Deus. É incrível. Se você ler do primeiro ao último, são 176 versículos, é sempre falando da palavra de Deus, sempre declarando o amor, o respeito, a confiança na palavra do nosso Senhor Deus. Nós vamos, primeiramente, ler Salmos a partir do versículo 97, e depois nós iremos orar, então dar continuidade à pregação, ao ensino da palavra do nosso Senhor. Então nós vamos ler apenas alguns versículos, versículo 97 até o 104. Então abra a sua Bíblia, abra em Salmos, Salmo 119, e acompanhe a leitura que nós vamos fazer. Diz o seguinte, no versículo 97 em diante: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Vemos aqui ele citando a palavra de Deus, outros termos como mandamento, como lei, como testemunho, como juízo. E ele declara então o seu amor à palavra do nosso Senhor Deus. Nós vamos orar, depois nós vamos dar continuidade. Senhor Deus, nós queremos dar graças, meu Pai, por este dia, por estarmos na Tua presença, pela Tua palavra, pela experiência de Davi, Senhor. Nós te suplicamos que a Tua presença cada vez mais seja forte em nossas vidas, que nós possamos sentir, Senhor, confiança em Ti, segurança, cada vez mais fé na Tua palavra, em todos os Teus preceitos, em todas as Tuas promessas. Tu sabes que estamos passando por tempos difíceis,
possamos, Senhor, ter a segurança em Ti, porque nós somos Teus filhos. Te pedimos, Teu Santo Espírito também nos abra as nossas mentes para compreendermos a Tua palavra de forma perfeita. Nós te agradecemos e te pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Como eu disse, nós vamos continuar a palavra sobre fé. Quando nós pensamos em fé, o primeiro texto bíblico que nos vem à mente é Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, que nós já fizemos a citação na pregação passada, que nos diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, a fé está relacionada àquilo que a gente não vê. Como nós explicamos, se nós temos um fogão na nossa cozinha, nós estamos vendo, nós não precisamos ter fé para crer que ele existe. Nós estamos vendo, nós tocamos. Mas Deus nós não vemos de forma alguma. Deus é um ser de outro mundo, não é físico. Para crer que ele existe, nós precisamos ter fé. É preciso que se forme uma prova dentro de nós, da mesma forma que uma prova se forma quando a gente vê algo. Então, eu vejo um fogão na cozinha, então eu tenho uma certeza, essa certeza se forma dentro de mim, ninguém pode tirar a certeza. Com relação a Deus, também se forma uma certeza, mas não é porque eu vejo, é algo diferente. A razão, o motivo, nós chamamos de fé. Então, fé é a certeza que se forma dentro de nós, apesar da gente não estar vendo nem tocar. Fé é muito importante quando se trata de comunhão com Deus, de religião, de questões espirituais, como nós estamos falando. Nós vamos ver alguns exemplos bíblicos para a gente se aprofundar nesse conceito, nessa ideia de fé. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, que a fé, apesar de a gente não ver e crer e se formar algo dentro de nós, uma certeza, é preciso entender o seguinte, que essa certeza, ela tem uma base, ela tem um fundamento, ela não aparece assim do nada. Não é simplesmente algo do nada. Eu poderia dizer bem assim, alguém poderia dizer, olha, uma árvore ali a 1 quilômetro, ela está colocando dinheiro, está frutificando dinheiro. Aí então eu creio, simplesmente, sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, então eu creio que uma árvore mais adiante está frutificando dinheiro. Não, não é dessa forma. A fé ela tem que ter uma base. Eu não vejo, porém é preciso que haja uma base, algum fundamento. E é isso que eu gostaria de tratar hoje, de a gente conversar hoje um pouco sobre esse assunto. A primeira pessoa que nós gostaríamos de dar como exemplo é Noé. No próprio livro de Hebreus, nós encontramos o autor falando sobre a fé de Noé. Ele nos diz o seguinte, no versículo 7 do capítulo 11. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus está relatando algo que está lá em Gênesis, no capítulo 6 de Gênesis, quando trata da vida de Noé, do dilúvio. No capítulo 6, no versículo 9, diz o seguinte: estas são as gerações de Noé, e Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. A chave aqui da questão é o final do versículo, quando diz que Noé andava com Deus. Quando Deus disse para Noé, olha Noé, vai chover, vai inundar tudo, vai haver um dilúvio, construa uma arca. Diz o texto lá de Hebreus que ele creu e começou a construir a arca.
E a Bíblia diz então que isso é fé. Ou seja, não havia chuva, não havia sinal de chuva. E perceba-se, não era simplesmente uma chuva como nós temos todos os dias, ou quase todos os dias. Agora nós estamos praticamente no nosso inverno quase. Muita chuva, graças a Deus por isso. Não é essa chuva, mas seria uma chuva torrencial durante vários e vários dias, de tal forma que inundasse o mundo. Noé creu. O segredo da fé de Noé estava aqui. Noé andava com Deus. Esse andava com Deus mostra um relacionamento de Noé com Deus. Não importa como era esse relacionamento, nós não sabemos exatamente. Deus se apresentava através de sonhos, de visões, anjos apareciam, Deus vinha na forma de um anjo. Nós não sabemos exatamente tudo. Provavelmente Deus usava desses expedientes que nós falamos. Mas o texto é muito resumido com relação à vida de Noé. Aos detalhes, os detalhes nós não conhecemos. Mas o que importa é o que diz aqui. Noé tinha um relacionamento profundo com Deus. A partir desse relacionamento com Deus, então se formou o quê? Certezas dentro de Noé. Quando Deus diz bem assim, trarei um dilúvio sobre a face da terra, então o texto diz, Noé creu. Então veja que a fé, ela tem um fundamento, ela tem uma base. E essa base na vida de Noé foi esse relacionamento com Deus, foi essa comunhão com Deus. E certamente isso pôde mostrar esse relacionamento, o caráter de Deus, a sua natureza. Provável que Deus tenha se revelado para Noé como nós vemos no Antigo Testamento, algo muito comum, Deus dizendo assim, olha, eu criei todas as coisas. Está vendo o sol? Foi eu que criei. Está vendo a lua? Foi eu que criei. Está vendo todas essas coisas ao seu redor? Fui eu que criei. O próprio homem, fui eu que criei. Ele deve ter contado toda a história da criação. Então, quando Noé olhava para esse Deus, ele via um Deus todo-poderoso. Ele tinha uma experiência pessoal de um Deus justo e perfeito. Então, todo esse relacionamento, toda essa experiência com o caráter e a natureza de Deus, certamente trouxe certezas para Noé. Quando Deus disse bem assim, vai chover, construa uma arca, ele não teve dúvidas. Outra pessoa muito conhecida e muito falada quando o assunto é fé é Abraão. Abraão, lá no capítulo 11 de Hebreus, mais uma vez, que realmente o autor fala. Ele fala muita coisa, mas nós vamos nos apegar aqui apenas no versículo 8, aqui, ó. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. No versículo 11, ele fala de Sara, mas aconteceu a mesma coisa com Abraão. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Mas Abraão também era fora de idade. Abraão também já não esperava mais. Abraão já fora para Palestina, para Canaã, com 75 anos, sua esposa com 66 anos. Já estava fora, com certeza, do período fértil. Mas só foi ter realmente o filho Isaac já bem mais tarde, 90 anos de idade. Mas mesmo quando eles chegaram lá na Palestina, eles já estavam com idade avançada, sem filhos. E diz o texto aqui que eles acreditaram. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, sai da sua terra, ele não pensou duas vezes, ele simplesmente foi. O texto nos dá a entender que também Abraão tinha um contato com Deus, Abraão tinha uma proximidade com Deus. Gênesis, o livro de Gênesis, vai nos falar isso. No capítulo 5,
no capítulo 15 de Gênesis, nos diz o seguinte: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão. Abraão tinha contato com Deus. No versículo 6, vem dizer então que ele creu no Senhor a partir da revelação que Deus tinha feito. Ele creu nele. Nós vamos encontrar, meus irmãos, no capítulo 17 também, ele sendo da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão. Então, Abraão tinha um contato com Deus, através de visão, através de sonhos, através de anjos. Ele tinha esse relacionamento e essa intimidade. Assim como Noé andava com Deus, Abraão também andava com Deus. Esses termos nós não encontramos com relação à vida de Abraão, mas a história de Abraão nos demonstra que Abraão andava com o Senhor Deus. Tinham um relacionamento. Então, esse relacionamento é que era a base para que as certezas, ou muitas certezas, se formassem dentro dele, mesmo sem precisar ver, mesmo sem precisar tocar. Então, a fé, ela não surge simplesmente do nada, mas é preciso que haja algo que fundamente-a, que dê base à fé. Nós vamos ver que o próprio Davi, também um grande homem, conhecido como aquele que é segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele também teve uma base muito firme, muito sólida. Nós lemos Salmo 119 e o trecho que nós lemos de 97 a 104, os versículos, demonstram a intimidade de Davi com a palavra de Deus. E observe que na época de Davi o que ele tinha era o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros. Nós então percebemos essa intimidade, nós percebemos essa declaração de amor à palavra de Deus. Se nós formos ler todo o capítulo 119, a gente vai ver que é versículo após versículo falando a mesma coisa, declarando o amor, declarando a confiança, declarando a sua fé na palavra de Deus, com palavras diferentes. São 175 versículos, quase todos enaltecendo a palavra de Deus. Começa ele dizendo: felizes, bem-aventurados, abençoados aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, que guardam os seus testemunhos e buscam a lei de Deus de todo o coração. Então ele vai falando mais adiante: não me deixes desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O versículo 11, muito conhecido, muito recitado pelos próprios irmãos. Ensina-me os teus estatutos, em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Aqui mais adiante, alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. O versículo 47 diz no versículo 34: guardarei a tua palavra, a tua lei, e observá-la-ei todo o meu coração. Todo o livro, na realidade, todo o capítulo 119, enaltecendo a palavra de Deus. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. A tua lei é todo o meu prazer. Leia o Salmo 119. Você verá a intimidade de Davi com a palavra de Deus. O amor, a declaração. Meus irmãos, algo muito sincero da parte de Davi, nós percebemos isso. Compare-se com isso aqui. Será que você poderia dizer 1% do que Davi falou acerca da palavra de Deus? Como ele amava a palavra de Deus?
Davi, ele tinha um relacionamento muito profundo. Ele foi um homem que verdadeiramente creu em Deus. Teve seus momentos de fraqueza, como todos nós temos. E eu sempre digo, às vezes, quando a gente pensa em Davi, a gente pensa no seu pecado, naquilo que foi realmente terrível na sua vida. Mas a gente precisa olhar as coisas boas de Davi. Precisamos entender que ele foi rei, era um homem super rico, super poderoso, então foi muito tentado. Em um momento da sua vida ele caiu e sofreu as consequências, mas a sua vida com certeza era uma vida de comunhão com Deus. Era uma vida de dedicação à palavra de Deus. Só lendo os livros dos Salmos nós vamos ver esse homem que era amigo de Deus, que tinha um relacionamento profundo com Deus. Então, o que nós queremos mostrar, meus irmãos, é que a palavra, que a fé, na realidade, ela não se firma, ela não se forma, ela não se torna sólida sem um fundamento, sem um relacionamento com Deus. Esse fundamento, essa base, ela é formada através do nosso contato, da nossa comunhão com o nosso Deus. Eu tive uma notícia, né? Na verdade, conversando com alguém, alguém me falou algo que me entristeceu, porque a pessoa, já de certa idade, disse: olha, acho que eu não nasci para ser evangélica, porque desde a minha juventude que tentam falar da palavra de Deus para mim, explicar a palavra de Deus, mas eu não compreendo. Eu não consigo entender de forma alguma a palavra de Deus. Então eu acredito que eu não nasci para ser evangélica. Ai, mas eu oro, eu falo com Deus e acho que isso é o bastante. A palavra de Deus, ela é a base da fé. A palavra de Deus é através dela que nós poderemos manter comunhão com o nosso grandioso Pai. E eu particularmente não gostaria, e eu não quero, eu não vou falar para você que não crê em Deus. Vou falar para você que é irmão em Cristo Jesus, que fez uma decisão lá do nosso Senhor Jesus Cristo, e que confessou a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e que diz crer em Jesus Cristo. Saiba que a sua fé, ela não pode ser algo robusto, ela não poderá crescer, não poderá ser sólida, se não houver da parte sua um relacionamento com Deus através da sua palavra. No passado, Noé e Abraão, eles não tiveram o privilégio que a gente teve de ter as escrituras sagradas. Nós somos privilegiados. Davi não teve tanto quanto nós temos, mas ele aproveitou o que ele tinha, que era o Pentateuco, que eram os livros da lei. Nós somos privilegiados porque nós temos toda a palavra de Deus, nós temos um Novo Testamento que é bem mais claro também com relação às doutrinas bíblicas. Se você quer ter fé, se você quer aumentar a sua fé, se você quer ter segurança, se você quer ter confiança em Deus, você precisa ter intimidade com a sua palavra. Você precisa dizer, quem sabe, 1% do que o profeta Davi disse. Você precisaria repetir, mas de coração, algo sincero. 5% do que ele disse aqui já era suficiente. Você dizer o quanto ama a palavra de Deus. Meus irmãos, quando eu penso em alguém que diz, olha, eu não consigo entender de jeito nenhum a palavra de Deus e não se incomoda em lutar, em buscar. Quando eu penso assim, eu digo, é triste, porque no meu entender, não está havendo interesse nessa amizade, na amizade com Deus, amizade com a palavra de Deus. É importante que a gente creia que aqui realmente está o segredo
da fé, o segredo para nós construirmos uma base, um fundamento, né, firme, como Jesus explicou também naquela parábola da casa na rocha, na areia. Então, construir a nossa vida, construir realmente os nossos pensamentos, as nossas ideias acerca de Deus sobre uma base sólida, sobre uma base firme. É importante que você pense com relação a isso. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo ele vai ser muito claro em nos falar sobre essa base que nós precisamos formar. Ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Antes ele disse: olha, muitos ouviram, falando dos seus irmãos hebreus, os judeus, ele diz: muitos ouviram, mas muitos não creram, infelizmente. Eu não estou falando para esses que não creem de forma alguma, eu estou falando para você que crê, e já professou isso com a sua boca, que crê em Deus e crê em Jesus Cristo. Se você creu, se essa semente já nasceu em você, agora é hora de você então crescer na fé, de formar cada vez mais uma base sólida. Para, em momentos como este de pandemia, ou em momentos particulares da sua vida, às vezes a gente não vive um momento assim difícil na humanidade, mas vive, né, todo mundo junto, mas a gente vive na nossa particularidade a coisa semelhante ou pior, muito pior. Todos nós haveremos de enfrentar um momento difícil, pelo menos um, antes de partir. Eu sempre digo, olha, morrer do coração é maravilhoso, porque praticamente a gente não sente nada. Ou algumas também, às vezes tem acidentes que você nem sente nada. Mas às vezes a pessoa tem que passar por uma provação muito grande. Nós precisamos estar preparados para enfrentar as tempestades da vida. Só algo muito sólido, só uma base muito sólida pode, meus irmãos, fazer aparecer, né? Poderá construir certezas dentro de nós. Certezas que vão ser traduzidas nessa palavrinha fé, né? Nós então vamos crer em Deus, nós vamos crer realmente na providência divina, na ação divina, de que nós somos filhos de Deus, nós não somos escravos, nós somos filhos, nós somos servos, mas tratados como filhos de Deus. É certo que nós vamos ser totalmente transformados, ainda nós estamos neste corpo, nós sofremos as consequências de estarmos neste corpo de carne, mas a promessa está certa, o Espírito Santo nos foi dado, tudo está garantido, meus irmãos. Então nós precisamos ter a plena convicção, a plena certeza do poder de Deus em nossas vidas. Neste momento de insegurança, precisamos confiar nesse Deus e entregar as nossas vidas a esse Deus. Nós gostamos muito de cantar uma música, Deus é Deus, uma bela poesia, uma bela música que fala a realidade. Não importa o que aconteça, não importa, Deus continuará sendo Deus e Ele continuará sendo nosso Pai. Nós muitas vezes encontramos respostas na Bíblia, mas se for diferente, Deus continuará sendo Deus. E você precisa continuar crendo nesse Deus, louvando esse Deus, glorificando esse Deus. Eu gosto, sempre, já citei, deve ter citado, dos amigos de Daniel, quando eles não adoraram estátuas, ídolos, e o imperador e o rei realmente decretou que eles deveriam ser mortos e queimados numa fogueira, e eles disseram: olha, o meu Deus pode, eu confio neles, o meu Deus pode me livrar, pode nos livrar dessa fogueira, pode nos livrar da morte, mas se isso não acontecer, Ele continua sendo Deus, e eu continuo confiando nele. É preciso ter essa confiança e essa certeza, mas isso só vai acontecer a partir do momento que eu tiver uma intimidade de verdade
com a palavra do nosso Senhor Deus. Que essa fé realmente ela possa brotar, que ela possa cada vez mais ser, me identificar como um crente em Cristo Jesus. Que esta palavra crente não seja simplesmente uma denominação, um apelido, algo simplesmente para me dizer que eu faço parte de uma classe religiosa, mas que verdadeiramente identifique a minha fé para com o nosso grandioso Deus. Que Deus abençoe a sua vida.